Oi, meus queridos. Nossa aula de hoje vai ser sobre a Grécia e sobre Roma, né? São dois momentos da história que estão, em algum momento, acontecendo ao mesmo tempo, mas em lugares bastante separados e com uma cultura muito própria de cada um desses dois lugares, tá? Então, vamos começar pela Grécia, lembrando que a gente está vindo historicamente numa linha do tempo. A Grécia é mais ou menos de 2000 anos antes de Cristo até 300 anos antes de Cristo, tá? Onde a gente vai dizer que Roma começa é mais ou menos até 300 anos depois de Cristo. Então a gente tem um período aí de que os dois lugares estavam dentro do mesmo período. É na Grécia que nós vamos ter o começo do que a gente entende como ciência, né? Um estudo mais formal da filosofia, da literatura. A gente tem um domínio muito grande das artes, tanto na pintura como também na escultura, principalmente na escultura. E há também uma preocupação muito grande com a espiritualidade e o conhecimento técnico perfeito. Quem forma o que nós vamos chamar de Grécia são várias tribos, né? Essas tribos têm culturas comuns, a língua, a religião, e vão dar origem, então, a influentes culturas da antiguidade. Essa expansão geográfica, né, que vai acontecer ali na Grécia e no seu entorno, são muitas ilhas, né, vão formalizar e caracterizar as produções daquele espaço-tempo. É claro que depois, né, tudo aquilo que eles aprenderam tecnicamente também vai ser difundido. Então, nesse momento da história, a gente já tem uma difusão dos conhecimentos. É claro, né, gente, a gente não pode pensar que essa difusão de conhecimento chegue próximo ao que nós temos hoje. Mas já existe, sim, grandes influências de outros povos que começam a acontecer junto aos gregos, tá? Então, cultura e arte na Grécia Antiga. Ela é antropocêntrica. Então, antropocêntrica é preocupada, né, com este homem no centro das coisas, é preocupado com a individualização, mas ela vai exaltar principalmente a beleza humana como uma perfeição, tá? Ela é racional e ela vai refletir as manifestações concretas do ser humano. Porém, ao mesmo tempo, ela vai embelezar, vamos pôr a palavra embelezar esse ser humano, né? A ideia é que as obras de arte não devam apresentar uma parte que poderia ser considerado pelos gregos, veja bem, pelos gregos, como qualquer defeito, né? Então, assim, eu só vou fazer uma escultura de um homem perfeito, de uma mulher em sua plenitude de beleza. E nesse primeiro momento, a gente não tem o sentimento humano que possa ser percebido nas imagens. Só depois, posteriormente, é que a gente vai ter produções que estão mais ligadas à ideia de prazer e não de utilidade. O primeiro momento, ainda assim, toda a arte desse primeiro momento, ela também está muito ligada à utilidade. Vamos entender um pouquinho esse processo, que eu acho bem interessante, tá? Todo o sistema de produção da Grécia, ela está ligada a relações formais, né? Tanto a arquitetura como a obra de arte, ela está ligada ao corpo humano, né? Essa produção que se formaliza também a partir do corpo humano. A gente tem aí um período que nós chamamos de período clássico, que vai de 475 anos antes de Cristo até 323 antes de Cristo, e o grande lugar, o grande espaço desse período clássico é Atenas, né? E aí a gente tem um grande imperador chamado Péricles, e ele vai ser o mantenedor desse espaço, vai ser aquele que vai convidar e exigir, né, dos artistas uma inspiração dentro de uma beleza superior, tá?
A filosofia é antropocêntrica e racional, né? E ela vai inspirar principalmente a dimensão humana e interesse pela representação do homem. Então, esse homem físico que é igual aos deuses, tá? É bem interessante porque esses deuses, eles têm sentimentos humanos. Então, a criação desses deuses está intimamente ligado aos desejos humanos, aquilo que os humanos têm na sua vida diária, tá? Quem patrocina todas essas obras, principalmente as praças e os templos, totalmente enfeitados nesse momento histórico, são os imperadores, quer dizer, o Estado, na verdade, tá? E quando alguém, um membro da sociedade, né, um particular, encomenda também uma obra, ele a expõe em local público. Ele não tem o interesse de resguardar essa obra dentro da sua casa, né, para que todos possam usufruir dessa beleza, tá? A arquitetura grega, e é bem legal a gente pensar que boa parte do que a gente reconhece e reconhece como arte grega está na arquitetura, no que sobrou da arquitetura. E tem uma diferença muito grande entre a arquitetura grega e a romana. Quando eu estiver lá na romana, eu vou explicar isso para vocês e vocês vão entender. Mas a arquitetura grega, normalmente, ela é feita sempre acima do chão. Então, eu construo um patamar, né, de mais ou menos 1 metro de altura, né, uma plataforma, e nesta plataforma é que eu vou construir, por exemplo, os templos, tá? E as colunas são de pedras e sempre são construções monumentais. Os edifícios públicos também têm uma grande importância e refletem todas as transformações políticas vividas aí nas cidades gregas. O templo mais conhecido é o Parthenon, né, que fica lá na Acrópole, tá? A gente vai olhar aqui, é um templo belíssimo, mas eu gostaria que vocês tomassem uma atenção especial para a quantidade de colunas que ele tem. Lá no centro existia um quartinho, vamos pensar assim, só para vocês entenderem a minha fala, aonde ficava a escultura do Deus deste templo. Então eu tenho um templo muito grande, onde não era um lugar para os fiéis irem. Ali era um lugar onde ficavam apenas aqueles que vão receber as oferendas para o Deus daquele templo, né? E as pessoas e as festas aconteciam todas do lado de fora. Então, não era um lugar onde era de praticidade de uso, tá? É bastante interessante entender um pouco a forma que eles utilizavam. Outra coisa interessante é que é sempre construções retas, não utilizam arco, eles não tinham o conhecimento da utilização do arco. Eu falei para vocês que eu vou fazer um comentário, né? Principalmente ali quando a gente chegar em Roma, para vocês entenderem o quanto se modifica todas essas imagens. Então eu tenho um efeito de contraste de luz e sombra por causa dessas colunas, né? E dessa vertical e horizontal que sempre vai acontecer, porque nós não temos arcos aqui nesse momento. Então, toda a parte de fora, que nós chamamos de frontão, era cuidadosamente esculpidos em relevos, tá? E as vigas vão apoiando todo esse espaço. Então, toda a escultura e todos aqueles frontões vão evocar, né? Vão contar a história do deus ou herói daquele templo. Isso é muito interessante. Hoje já não estão mais lá, já foram retiradas essas peças, o que sobrou, é claro, e estão nos museus. Lá você só encontra a construção, tá certo? As colunas têm 3 ordens, né? O dórico, o jônico e o coríntio. Tá? São 3 ordens de colunas que são utilizadas conforme o tempo. Então, a gente tem uma delas que é a mais simples e mais larga, que foi utilizada, então mais pesada.
Depois a gente tem um período um pouco mais leve e depois, por último, que é a Ode Coríntia, que vai surgir para ser mais leve e também muito mais ornamentada. Então, só para a gente entender um pouquinho essas colunas, olhem aqui nesse desenho que estou colocando agora, como vocês podem ver, eu tenho colunas mais simples, mais robustas lá no começo, e depois eu vou deixando essas colunas mais finas e mais trabalhadas. Aqui vocês estão vendo a coluna do estilo dórico. Então, o Parthenon e o Templo de Teseu são do estilo dórico. E muitos templos estão próximos uns dos outros, porque nesse momento nós temos muitos deuses, né? E é claro que cada um tinha lá a sua afeição mais a um deus do que o outro. Não diferente se vocês pensarem hoje que nós temos, por exemplo, algumas igrejas ligadas ao nome de determinados santos, né? Então, eles também faziam templo para os seus deuses. São do mesmo estilo aqui, do estilo dórico. Depois a gente tem outros templos, por exemplo, o Erecteion e o templo de Atena Niké. Ambos erguidos em Atenas também já são do estilo jônico, um pouquinho mais leve, tá? E, de novo, né, só para a gente não esquecer, os templos não eram para abrigar fiéis, mas sim para abrigar lá a escultura dos deuses, tá? Das deusas e dos deuses em seu interior. O templo consagrado a Atena, Poseidon, ele foi construído em 421 a 406 anos antes de Cristo e é tido como o mais belo monumento em estilo jônico, tá? Por quê? Porque eles têm algumas singularidades. Eles possuem 2 celas individuais e irregulares devido à diferença de terreno e 3 pórticos desiguais. Isso não existia, porque como eles tinham uma matemática muito correta no sentido da exigência da arte e da exigência na arquitetura, é o único templo que vocês vão ver nesse formato, onde existem diferentes celas, são diferentes lugares onde os deuses ficavam. E é muito interessante, essa mudança acontece em um período, mas logo eles voltam para a forma antiga. Então, uma leveza aí nessa possibilidade. Eu gosto muito dessa imagem, queria mostrar para vocês, porque eu acho assim uma das mais bonitas, né? Que são as cariátides. Cariátides é essa imagem de mulher que vocês estão vendo aí no lugar das colunas. Na verdade, elas são, em vez de se esculpir uma coluna, se esculpe o corpo feminino e a cabeça dessa mulher é a que vai segurar toda essa parte superior do templo, tá? Então, o que é bacana a gente entender? Que desde lá no Partenon de Atenas, os cavaleiros já eram apresentados em grupos, apresentados como histórias, tá? E quase sempre na arte a gente teve uma normalização. Então, o que eu tenho? Eu tenho sempre uma arte muito parecida desse período, pouquíssimas diferenças. Então, quais são as diferenças? Esse templo em especial, que tem as cariátides, e depois uma planta que é circular, coisa que nós não tínhamos visto e não vamos ver com frequência no período grego, mas vamos ver com mais frequência aí no período romano. Vocês vão entender um pouquinho isso. Quando vocês olham o templo, as linhas dele são sempre retas. Então, olha aqui o que eu falei antes para vocês. Esses cavaleiros, essas lutas, esse homem que é meio animal, meio homem, né? Você tem todos esses deuses, né? E essas lutas entre os homens e essas mitologias desse período, mas quase sempre ligados aos, vamos dizer, desígnios e à vida humana, tá? Aqui eu acho bem legal falar um pouquinho sobre o teatro desse período, só para vocês entenderem, normalmente
feitos na encosta de um barranco. Se vocês olharem bem a imagem com cuidado, vocês vão ver que todo aquele espaço é o lugar onde as pessoas sentariam para assistir um espetáculo, e na parte da frente é onde o espetáculo acontecia. Então, são gigantescos, cabem mais ou menos 5.000 espectadores, é muito feito sempre na coluna, e tudo depois recoberto com mármore branco. Claro que você vai ter divisão de classe aí, né, para o público comum, e os lugares especiais para o imperador e para os nobres, mas o que é interessante é pensar quanta capacidade já de fazer um teatro tão grande, onde todas as pessoas podiam ouvir, todas as pessoas podiam ouvir aquilo que os atores estavam representando. Uma outra coisa interessante é que mulher não podia participar das peças de teatro. Então, eram os homens que também representavam as figuras femininas, sempre utilizando de máscaras, né, para mostrar essa figura. Olha aqui a vista do Teatro de Delfos, né? E uma coisa bastante singular desse período é a ideia de que podia receber essa quantidade de pessoas, né? Nós estamos falando antes de Cristo, né? E como é que eles conseguiam tecnologicamente fazer com que todos conseguissem ouvir as histórias que os atores contavam. Eram sempre histórias de deuses, dos deuses, das relações dos deuses com os humanos, tá? A escultura grega, temos muito pouco da escultura grega, tá? Sobrou muito pouca coisa. Ela tem 3 períodos. Um dos períodos, o primeiro período, nós chamamos de período arcaico. Lembra que lá atrás eu falei um pouquinho do período clássico? O primeiro período é o período arcaico, onde aparecem esculturas como esta desta mulher. Todo esse período, sempre os homens apareciam nus, mas as mulheres estavam vestidas. Esse tipo de escultura são chamados por couros para os homens e courés para as mulheres. Então, essas esculturas não são tão grandes, né? Elas têm um sorriso muito específico, por isso chama-se de sorriso arcaico, né? Um sorrisinho igual para todos, e essas figuras são bastante interessantes, porque a gente percebe que também tem uma influência egípcia. Então, olha só, nós contamos um pouquinho, então, o Egito está bem longe da Grécia, né? Mas eu contei um pouquinho para vocês que nesse momento a gente já tem trocas, né? Mesmo que muito sutil e pequena, né? É claro que já começa a ter uma troca de conhecimentos, tá certo? Então, esse período aqui, que é o período clássico, é onde a gente vai ver as esculturas mais, vamos dizer, elaboradas, né? E ganham, então, aí muito mais realismo, inclusive com um sentimento já. Até então, eram cópias, vamos dizer assim, a ideia do ser humano, mas sem representação de sentimentos, e sempre com a ideia de beleza acima de tudo. Eu queria explicar para vocês que todo mundo que vê essa imagem pensa que esta é uma obra grega. Na verdade, não é uma obra grega, é uma cópia romana em mármore, né, de uma obra grega, tá? Que não existe mais, tá? Então, é nesse período, de um período clássico, que ela vai ganhar um pouco mais de realismo, até que chega realmente, começa uma grande mudança na arte grega, e essa mudança vai atingir principalmente os romanos, tá certo? Uma imagem que é do período mesmo, do período grego, é essa aqui que vocês estão vendo, a mais famosa delas, que representa Afrodite, deusa do amor, da beleza, do sexo, tá? Ela é conhecida pelo seu nome romano Vênus. Então, é a Vênus de Milo, porque foi encontrada em Milo, tá? E ela é Afrodite, mas se vocês pensarem como nome romano, é a Vênus. Também é uma escultura em mármore e uma escultura original da
do período grego. Aqui, gente, é a outra, também muito conhecida, para a gente entender um pouquinho o processo, é a outra característica bem conhecida da obra grega, está ligada a esse tipo de pano, onde os panos são leves. Na verdade, isso é pedra, né? Então, olha a condição do artista em fazer e representar esse tecido nessa mulher, como se esse tecido estivesse voando, né, com toda essa sua leveza. E isso nada mais é do que pedra. Outra característica que eu falei para vocês que mudou, né, que mudou com o tempo, é a apresentação dessa mulher nua, né, ou seminua aqui como ela está. Enquanto que no começo, lá no arcaico, a gente só tinha a representação da mulher vestida e dos homens nus. Aqui é a mais conhecida de todas, a mais representativa obra do período grego, que é a Vitória de Samotrácia, que está lá no Louvre, do mesmo jeito que a anterior que eu falei para vocês está no Louvre. Ela não tem cabeça, ela teve cabeça um dia, né? Mas ela foi encontrada sem cabeça. Deem uma olhada, né, no tecido esvoaçante desta escultura, todinha em mármore. Então, esses pedaços foram descobertos em 1863, né? Nas ruínas do Santuário dos Grandes Deuses de Samotrácia, por isso é uma ilha, por isso chamou-se Vitória de Samotrácia, porque conta-se pelas pesquisas que esta imagem ela estava numa fonte, né? E ela estava fazendo referência a um momento de vitória que eles obtiveram sobre outros povos, tá? É bem interessante a gente pensar, né, que a gente tem a história a partir de muita pesquisa, porque você não tem um escrito que vai dizer exatamente o que aconteceu. É muito provável que esse tipo de escultura estivesse na proa de um navio, tá? E dizendo, então, desta grande vitória, e aí resolveram criar uma fonte, né, em pedra calcária, para ser feita como um santuário aí desta deusa, né? Aí é bem interessante, como agradecendo aí a vitória, tá? A pintura grega chegou em vestígios para a gente, tá? A gente não restou muitos murais, pouca coisa restou da pintura grega nesse formato. Tá? Aqui, por exemplo, uma placa de terracota pintada. Mas o que chegou para nós, e chegou muito hoje, se vocês forem aos museus maiores, como o Museu do Louvre, né? Eu não conheço, mas tem o Museu da Inglaterra também, vai haver possibilidade de encontrar muitas ânforas, muitos vasilhames, né, vamos pensar assim, né, muitos vasos desenhados com os desenhos gregos. Eles faziam muito desses vasos, esses vasos eram exportados para o mundo todo, o que fez com que muitos deles fossem preservados até os dias de hoje. Muitas coisas também encontradas nas pesquisas dos cientistas, tá? Então, dá uma olhada nesse homem aqui, a ideia de perfeição desse corpo, tá? A ideia de beleza deste homem nesse vaso grego aí de 500 a 490 a.C. Aí, do outro lado, uma cena de banquete, vocês percebem que a ideia da nudez e do naturalismo está muito em voga, né, sem nenhuma preocupação, e a regularidade aí da obra, tá? Aqui, eu gosto muito de contar um pouquinho a história dessa obra, porque dá para fazer uma leitura maravilhosa. Aqui tem Aquiles e Ajax jogando damas, né, na primeira imagem, na imagem do lado esquerdo. Se você não tem como você olhar esse vaso e não olhar diretamente para esses dois homens, porque tudo faz com que você olhe esse espaço desse jogo, né,
que os dois estão fazendo. Então, a gente poderia dizer que é um momento de descontração, né? Um momento que eu queria mostrar, né, como artista, um momento do dia a dia de dois homens importantes que estão jogando ali. Tá? Então, durante esse período, a gente tem muitos desses vasos, onde contam boa parte da história da pintura grega. Tá? Aqui também, né, olha, os vasos são belíssimos, mas a quantidade de vasos ainda no mundo são muitos, porque realmente eles eram grandes produtores desses vasos. Né? Vamos pensar que tudo que precisasse ser guardado, né, o óleo, a água, o vinho, os cereais, tudo era guardado em vasilhas como essa, tá? E agora a gente começa Roma, né? Então, assim, a gente sai da Grécia e começa Roma como se os dois não estivessem ao mesmo tempo. Eles estão ao mesmo tempo, em locais diferentes, mas ao mesmo tempo. Só que a gente tem condições muito diferentes. Enquanto nós falamos de uma Grécia que está em ilhas, né? Toda a parte da Grécia são ilhas, né? E uma parte maior, Roma está lá no centro da Europa, tá? Naquele miolo da Europa, se vocês olharem hoje onde ela está, né? Roma não se modifica, ela se modifica como tamanho, né? Naquela época, porque são muitas conquistas que os romanos conseguem, conquistas, claro, utilizando armas, né? E fazendo dos povos conquistados seus escravos. Então, a gente tem uma diferença muito grande aí nesse sentido. E o que acontece é que os romanos são muito inteligentes em alguns detalhes. Eles vão utilizar o conhecimento dos gregos para si. Tá? Então, isso eu acho fundamental. Se a gente pensar na política, muitas vezes assim, um político chega, né, entra um novo prefeito, um novo governador, e tem uma obra fantástica acontecendo que um outro político tinha implantado, ele vai lá e destrói, né? Ele não quer saber daquilo porque ele quer fazer apenas o dele. Roma não, Roma usa de uma inteligência muito grande, ela vai trazer todo o conhecimento existido, que já existia, vai incorporar esse conhecimento aos seus. Também vai incorporar o conhecimento do Egito e de outros lugares, tá? Então, a lenda fixa a fundação da cidade de Roma em mais ou menos 753 a.C., tá? Então, a gente tem várias tribos, né? Lembrando que são também tribos, e os etruscos habitavam o norte da Itália, né? E exercia uma grande influência sobre as populações todas que habitavam aquele espaço. E a rivalidade entre os romanos e os cartagineses deu origem a uma guerra, né? E essa guerra, né, vai fazer com que os romanos tenham uma ascendência aí, né? E vão começar o que nós vamos chamar de Roma Antiga, né? E que, claro, chega até os dias de hoje, tá? Então, Roma vai atingir uma máxima extensão aí no século II depois de Cristo, que é uma grande expansão, início da conquista da Península Itálica, lá no século V e IV a.C., e vai conseguindo e aumentando o seu espaço físico, né? Porém, isso não vai perdurar, né? Porque sempre são outras guerras que vão acontecendo até a hora que a derrocada romana, tá? A gente vai entender um pouquinho depois. E essas permutas culturais entre gregos e romanos, final do século III a.C., farão também com que os romanos vão lá e conquiste a Grécia. Já a Grécia num período helenístico, no último período, no período mais vamos dizer, fantástico da sua arte, de maior conhecimento. E também depois vão conquistar também o Egito. O que vai acontecer? A arte vai difundir-se em diversas expressões artísticas, tanto na construção de edifícios públicos, como pinturas em afrescos, e utilizados também de forma doméstica. O que é pintura em afresco, gente? É uma pintura feita na parede, onde ainda
a última camada, né, colocada na parede não secou. Por isso é afresco. É uma técnica utilizada para pinturas que se conservaram até hoje. É uma técnica bem interessante, que os artistas foram cada vez conhecendo melhor as tintas e as possibilidades de uso e fizeram então com que a gente tivesse essas imagens até os dias de hoje. A influência então da arte etrusca popular vai adentrar ao período romano, inclusive aquela técnica da cultura grega. O que vai acontecer? Eu aprendo com os etruscos e aprendo com os gregos, né? Só que eu vou fazer uma modificação. Por quê? Enquanto os gregos estavam pensando numa idealização da beleza, uma perfeição do homem, né? Aqui a ideia já não é mais essa. É uma ideia de expressão daquilo que a gente vive. Então, é muito mais a realidade, muito mais o dia a dia. E o templo aqui deve servir para que eu entre dentro. O templo aqui, ele não é um lugar apenas para resguardar a escultura como a gente viu lá na Grécia. Então, nesse momento aqui, eu vou mudar a minha forma de construção. É claro que para isso eu tinha que ter conhecimento, né? E qual é o conhecimento? O conhecimento do uso do arco e da abóbada nas construções. Então, isso eles vão aprender com os etruscos e vão trazer para o seu desenvolvimento arquitetônico, que também tem gosto colossal para edifícios públicos, só que eles vão além, eles vão fazer pontes, aquedutos, termas, basílicas não é igreja, tá? E vão trazer isso para as esculturas e para os bustos. E olha que interessante, eu acho muito legal, né, que enquanto eu tenho lá um grego helenístico que está orientado para o ideal de beleza e já começa com a expressão, aqui não. Aqui eu vou para a ideia de uso daquilo que é importante para o meu uso como pessoa e de uma imagem que possa representar de fato quem eu sou. Então, acho bem interessante a gente pensar um pouquinho isso. Outra coisa, eu vou construir termas, pontes, aquedutos. Para quê? Para trazer para o dia a dia uma melhoria na vida das pessoas, né? Um outro detalhe importante, eles têm uma ideia muito importante aí de higiene, né? Do uso desses espaços, tanto para a sua higiene pessoal, como também para o conhecimento. Vocês vão entender um pouquinho isso quando eu explicar um espaço onde era um lugar de troca de conhecimento, tá certo? Então, tudo isso vai adentrar o mundo dos romanos, tá? Eles tinham muito divertimento. Nós temos um dizer que a gente traz até hoje, que é um dizer lá do tempo de Roma. É pão e circo. Por que pão e circo, né? O povo tinha muitas dificuldades, passava fome, não tinha grandes possibilidades de melhoria, tá? E o que os romanos faziam? Divertimentos, né? Esses divertimentos feitos para o público nos seus teatros, né? Ou anfiteatros, daqui a pouco a gente vai entender o que é isso. Eles vão trazer para o público um divertimento. Então, a ideia, vocês vêm para assistir, eu dou para vocês o pão, né? Então eu dei o pão e o circo, e aí vocês não se revoltam contra a gente, tá? Então, isso já é usado desde essa época. Então, o que a gente tem? Jogos circenses, corridas de carros. Nos ginásios, a gente tem o pugliato, né, a ideia da luta. Os jogos de Troia são torneios de cavalo, jogos de escravos. E aí, toda essa influência que a Grécia passa, inclusive dos jogos circenses, também vão ser apresentados aos romanos, tá? Aqui um jogo, tá vendo? Um jogo de bola, né? Um jogo de pelota, vamos pensar assim. As características da arquitetura são muito diferentes da arquitetura
grega, porque lá, lembra que eu mostrei para vocês que tudo era em linha reta, né? Eu tinha as vertical e horizontal, eu tenho as colunas. Aqui a característica é completamente diferente, tá? Primeiro que eu busco o útil, né? O senso de realismo, a grandeza e o predomínio do caráter sobre a beleza. Então, eu quero mostrar a pessoa, o caráter daquela pessoa, e não a ideia de beleza como se foi colocada ali. E aqui, então, o uso do arco. Além do arco, gente, eles vão aprender a usar o concreto, eles vão conhecer o que nós hoje chamamos aí de cimento, a partir de pedras vulcânicas, né? Que eles vão moer, vão fazer uma liga, e mais ou menos como a gente pensa hoje quando a gente utiliza do cimento em casa. Esse eu acho que é o templo mais bonito, é o mais comentado, que é o Panteão. O Panteão é um templo feito para todos os deuses, tá? Ele foi feito no reinado do imperador Adriano, e as suas colunas, quer dizer, eles usam as mesmas colunas que já se utilizava lá pelos gregos, mas porém aqui a coluna ela é claro, utilizada também para segurar o prédio, mas ela não tem aquela quantidade, aqui ela tem uma utilidade diferente do que a gente viu lá, tá? Gente, tem uma coisa assim fantástica nesse templo. Ele tem esse buraco lá em cima, né? Então vocês estão vendo, para que entre a luz, e porque não havia nenhuma iluminação dentro, e tem um problema. Vamos pensar o seguinte: se a chuva fosse muita e esse buraco estivesse aberto, você teria um problema muito sério, tudo ficaria cheio de água. Então existe e foi feito saídas de água por baixo do templo. Então eles têm um total conhecimento dessas possibilidades de construção, tá? A cúpula tem 46 metros de diâmetro, né? E não se fecha totalmente lá no topo, tá? Eu para mim, acho que arquitetonicamente a peça mais bonita que eu conheço. E aqui eu quero falar do anfiteatro, né? Enquanto lá a gente estava falando de teatro, a forma desse daqui já é um pouco diferente, porque como eles têm, primeiro, o uso do arco e o uso do concreto, eles conseguem fazer em qualquer lugar. Vocês se lembram que enquanto os gregos precisavam de um lugar onde tivesse uma montanha que eles pudessem cortar para fazer o lugar onde os espectadores fizessem, aqui eles não precisam disso. Eles vão construir aonde eles quiserem, no meio da cidade, por exemplo, né? E o tamanho é gigantesco, cabem 40.000 pessoas sentadas, tá? Então, esse é o Coliseu, vocês já cansaram de ver ele na televisão, mas ele é muito interessante. E o que os romanos fazem? Eles utilizam também as colunas, só que as colunas aqui, elas estão muito mais como enfeites junto às paredes, tá? Então, as paredes já tinham concreto, as colunas aqui são muito mais utilizadas como ornamento. E dentro desses arcos de 3 andares, tinham muitas esculturas, tá? E cada andar um tipo de coluna, tendo aqui as 3 colunas. Então, visto ele de outro lado, hoje ele não tem aquela terceira parte, só tem um pedaço da terceira parte, né? Ele é belíssimo. E também todo ele por dentro era revestido de mármore, né? Não sobrou, né? Porque muitos saques, se estragou, retiraram pedra para outras coisas. Hoje, é claro, ninguém mais pode, patrimônio, né? Ninguém mais pode estragar, mas é o que a gente tem hoje e ele funciona até os dias de hoje. Existem lá alguns shows, né? Nós podemos visitar, ele é aberto ao público, tem que pagar e pagar caro para entrar, mas isso está certo porque precisa, tem muitas pessoas envolvidas na limpeza, no cuidado dessa obra, e também à noite eles têm alguns grandes shows que acontecem nesse espaço. Aqui é um outro anfiteatro, que é o de Nimes, na França, vocês podem ver que ele está no meio da cidade, não precisa de uma montanha para ser realizado, tá? Essa foto é ruim, mas dá para vocês terem uma ideia do que é, tá? E outra coisa são os monumentos, né?
esses monumentos que vocês provavelmente também já ouviram falar muitas vezes, que é o Arco do Triunfo, né? Então, toda essa parte que vocês estão vendo do lado direito é aquela parte antiga, onde a gente anda lá na Itália, né? Ali em Roma, para conhecer o que era a Roma antiga, que era uma grande cidade, né? Lembrando que o mais famoso Arco do Triunfo é o Arco de Tito, que é todo feito em mármore, que está no Fórum Romano, que é nesse espaço aí, que vocês estão vendo do lado direito. Uma coisa bem também, você adentra, anda todo esse espaço aí, um espaço bem grande, e hoje, né, é patrimônio também mundial. Tá? E cada um desses arcos, o Arco do Triunfo, sempre construídos para dignificar, né, um imperador ou alguém com algum triunfo, provavelmente bélico, né, alguma coisa que ele conseguiu vencer aí, uma batalha vencida, tá? Então, aqui eu queria só mostrar para vocês que eu acho isso bem legal, cenas que vocês vão encontrar nesses arcos. Aqui a cena de uma batalha vencida e eles estão trazendo, né, os tesouros que eles conseguiram. Então, tudo aquilo que é considerado obra de valor que pode ser trazido, né, eles vão trazer para a Grécia, tá certo? Então, mostrando lá a sua vitória. Aqui tem o arco para vocês verem. Aqui a gente tem uma coluna que eu falo que é uma coluna belíssima, ela está lá inteirinha, perfeitinha, né? Que é uma coluna triunfal também, que a mais famosa delas é essa de Trajano. Ela tem a história inteira narrada desta forma que vocês estão vendo, circular, com cenas. Eu diria que daria para dizer que isso é praticamente um filme, né? Se a gente pensar naqueles filmes antigos, assim, colocados uma fotinho do lado da outra, ou mesmo hoje, porque o processo ainda é o mesmo, muda-se o material, mas a ideia, né, do filme é isso que vai acontecer aqui, né? Tem um friso em espiral que vai contar toda essa narrativa. Então, olha quanto é interessante que esse formato é o mesmo formato que hoje ainda é utilizado para contar a história. Então, seria uma história em quadrinhos, que fosse contada até lá em cima. A gente não consegue ver lá em cima, é lógico, né, porque ele é muito alto, mas toda a história, toda essa narrativa desse feito, né? Então, é bastante interessante o quanto a arte estava atenta, né, nesse período da história. Tá? Aqui é o imperador, né, é ele aqui e o seu busto. Deem uma olhada aqui onde está a coluna, né, do lado de um prédio público, e eu queria explicar uma coisa para vocês. Percebam que este é um homem comum, né? É um imperador, mas é um homem, não tem nenhuma ideia de beleza colocada aqui, diferente do que se via na escultura grega. E, mais importante do que isso, para a gente entender, é lembrar que é nesse momento que a gente vai ter os primeiros retratos, tá? Eu não tenho uma máquina fotográfica, então eu vou fazer os retratos como? Ou a partir de uma pintura ou a partir de uma escultura. Então a gente pode dizer que os primeiros retratos da história, né, de fato, realista, elas começam aqui em Roma, tá? Eu acho isso bem legal, tá? Essa historinha eu acho bacana porque é o seguinte: Marco Ulpio Nerva Trajano, de família nobre, serviu como soldado antes de tornar-se cônsul em 91. O imperador Nerva adotou-o como seu sucessor e com a morte dele, né, em 98, Marco Trajano torna-se imperador. Então, veja bem, aqui nós não estamos pensando que é algo familiar, né? O meu pai é imperador, meu filho vai ficar um imperador. Então, uma mudança histórica que eu acho bem interessante, tá? Alguém que teve um merecimento aqui para ser o imperador. Então, Basílica, mudando um pouquinho aqui, nada mais é do que um prédio público,
tá certo? É um prédio onde aconteciam as operações comerciais, tá? Não é o que nós pensamos hoje como a igreja, tá? Essa aqui é uma outra vista daquele mesmo espaço que eu falei para vocês. A gente pode andar em todos esses espaços aqui. É bastante interessante, é claro, quase tudo muito em ruína, hoje muito bem cuidado, mas já não podemos ver as construções como elas eram mesmo, tá? Agora, para chegar nos finalmente, a gente vai falar de pintura e de mosaico. Aqui, né, nesse mosaico que foi encontrado na cidade de Pompeia, ou Pompei, vocês lembram que essa cidade foi totalmente tomada pelo vulcão, né, com cinzas, e depois os estudiosos foram retirando isso e encontraram belezas e material muito rico. Então, boa parte do que a gente tem desse período está em Pompeia, ou retirado de Pompeia e levado aos museus, tá? Então, essas pinturas e mosaicos romanos que a gente conhece hoje, quase todos provêm dessas duas cidades, que é Pompeia e Herculano. São sempre representações muito do dia a dia, representações comuns, tá? Aqui o mosaico da cidade de Herculano, aqui na Vila Romana. Então, é bem interessante como que esses mosaicos se apresentam. Aqui uma figura, né, de um homem, alguns já estão deteriorados, né, lógico, vão se estragando, e os afrescos ainda com menos quantidade, porque é claro que, enquanto o mosaico, nós estamos falando das pastilhas de pedra, que tem mais dureza, os afrescos são em menor quantidade, tá? Então, esse é um afresco da Vila dos Mistérios em Pompeia, e já é uma cópia de uma obra grega imitando um cenário teatral. Esses painéis já criam a ideia de ilusão. Se vocês virem esse painel aqui em especial, ele cria uma ideia de ilusão, que tem uma pessoa bem na frente, uma pessoa ao lado, né? Tem lá um fundo, como se a gente já tivesse a possibilidade de pensar em 3 dimensões. Isso só vai, de fato, acontecer mais adiante, né? Historicamente, no Renascimento, onde a gente vai ver a obra de arte já com a representação tridimensional, né? Claro que não é de fato tridimensional, mas com um tipo de representação desse jeito. Então, sempre cenas ou cenas do teatro, né? Ligadas a cenas cotidianas ou dos deuses, tá? Aqui também, olha, representações da realidade, como frutas, o dia a dia, uma pessoa ali pensando e escrevendo, né? E a boa parte da pintura também é realizada em madeira, mas isso não ficou para nós, né? Acaba se estragando, tá certo? E por último, e não menos importante, de novo, a escultura. Aqui vocês estão vendo um orador romano, que é Otávio. Veja bem que ele está descalço, né? Para dizer que ele está muito próximo ao povo, né? E ele, na verdade, isso é mais do que qualquer coisa, uma propaganda política, tá? Então, como eles eram realistas e práticos, eles vão usar uma escultura fiel à realidade. Então, se a pessoa tem lá uma marca no rosto de uma batalha, essa marca vai estar lá. Eu não melhoro isso. É claro que eu vou fazer o melhor ângulo, né? A escultura vai ser muito bem feita, mas eu vou fazer isso de forma realista, tá? Eu não vou idealizar, mas de qualquer forma eu vou fazer uma propaganda, eu vou utilizar essa escultura também como propaganda do Estado, né? Vamos dizer assim, onde eu vou fazer muitas esculturas como essa para colocar em vários lugares. O Teatro de Marcelles aqui, olha, tinha muitos cenários, esses cenários eram já feitos de forma giratória, dobrável, né? Eles tinham muito isso, muito, mas assim, muitas festas, tá? E quase sempre contando as histórias ligadas ao cotidiano. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês dessas termas. Eu acho uma das histórias que mais eu gosto de contar é sobre elas. Por quê, gente? Pense o seguinte: era um lugar onde as pessoas iam para conversar,
para trocar conhecimento. Então, o que eu tinha? Eu tinha lá jardins, eu tinha piscina, eu tinha um ginásio e lá também eu tinha até mesmo biblioteca. Então, muitas das reuniões sociais e esportivas aconteciam nesse espaço, tá? E era onde os grandes homens do período iriam fazer as suas trocas de conhecimento, tá? Então, ela tinha uma importância vital na vida dos romanos, tá? Lembrando que eu falo da água também como essa coisa da higiene, mas também como um lugar de muita troca, de muito conhecimento. Essa terma de Caracalla já teve até um concerto do Pavarotti, do Domingos e do Carreiras em 1990. Então, é muito interessante que depois foi utilizada para uma outra coisa, mas como de alguma forma, né, o povo daquela época estava ali fazendo cultura, né, trazendo conhecimento, e hoje a gente utilizou, né, para uma arte, né, para um grande concerto. Então, naquela época, esse espaço acolhia mais ou menos 1.500 pessoas. Ele é muito grande, uma capacidade de 80 mil litros d'água. E o que eu tenho? Eu tenho vários tipos de cisterna. Então, eu tenho água bem aquecida, água menos aquecida. Então, ali as reuniões aconteciam. Então, um lugar muito especial para os gregos. E aí a gente volta, né, depois de tanto tempo, com um concerto, né, traz essa ideia de cultura, né, desde aquela época até os dias de hoje. Tá bom, meus queridos? Então a gente termina aqui essa minha fala sobre Grécia e Roma. Espero que vocês gostem, espero que vocês entendam. Amo vocês. Beijo, gente.